Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 4B. Aqui nós estamos começando exatamente onde nós paramos na aula anterior, na aula 4A, que foi na colocação das imagens de referência nas nossas vistas corretas. No caso, na visão da direita, que é a nossa visão lateral, na visão de frente e na visão de topo. Em alguns casos, nós vamos utilizar até mais imagens de referência, como, por exemplo, em casos em que o lado esquerdo for diferente do direito, em lado que eu vou precisar, às vezes, olhar a criatura por baixo ou de costa. Mas para essa nossa criatura aqui, vai ser somente estas três. Dependendo do caso, você pode usar só uma ou duas. Mas como a nossa primeira modelagem mais complexa, da última vez foi só um copo, eu optei por a gente trabalhar com essas três vistas, para tornar mais fácil. Tá legal? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu poderia utilizar esse mesmo cubo aqui para o meu trabalho, mas eu prefiro começar um cubo do zero, vou excluir, e vou aqui na aba Criar Cubo, tá legal? Inicialmente eu vou trabalhar somente aqui com a lateral. Ctrl Alt Q aqui nesta vista, vou segurar o Shift e apertar o botão do meu... Opa! Ctrl Alt Q de novo, Shift, o botão do meio do mouse, vou aproximar com a roda do mouse. E agora eu vou começar. Vou pegar apertar G aqui com o cubo para posicionar ele mais ou menos aqui. Eu vou rotacioná-lo um pouco e vou usar a escala S. G de novo, escala, G de novo, mais ou menos aqui. Bom, essa aqui é a minha primeira parte, tá legal? Só que já casou mais ou menos aqui. Já casou aqui. Esses três, pelo menos. Esse aqui não casou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer com que esse vértice aqui case. Eu vou apertar a tecla Tab para entrar no modo de edição. Vou apertar A para desselecionar tudo. E vou apertar B para selecionar somente estes aqui. Bom, por que eu apertei B? Por que eu não simplesmente me permitam aqui? Eu vou apertar e cliquei só aqui. Poderia ter simplesmente clicado aqui e apertado G. Porque o que acontece? Se eu só clicar aqui para selecionar, eu não vou selecionar os dois lados, esses dois vértices aqui. Eu vou selecionar somente este vértice deste lado. Então, quando eu mexer, eu vou mexer com um vértice só de um lado. E eu preciso mexer com os dois vértices. Então, aqui, para selecionar estes dois, eu vou apertar. Primeiro eu vou ampliar esta tela, Ctrl Alt Q. Vou apertar G e posicionar mais ou menos aqui, já que eu estou considerando que a barriga da criatura deve fazer essa curva aqui. Tá? O tronco dela deve fazer esta curva. Bom, esta é a minha vista lateral. Vamos ver como está sendo visto de cima. Aqui até ficou mais ou menos na medida, que são esses quatro vértices. Aqui até ficou mais ou menos na medida. Vou apertar A, vou apertar B e vou selecionar estes quatro vértices. Vejam que são esses aqui. Até ficou mais ou menos na medida. Tem que ampliar um pouquinho, mas é pouca coisa. Eu vou apertar S. Só que eu não quero ampliar tudo. Porque se eu ampliar tudo, ó, eu altero ali também. Eu altero aqui também na vista da direita. Eu quero aumentar só um pouco para o lado, para que case mais ou menos nessa distância. Então, é S e o eixo X. Aqui. Casou mais ou menos. Tá bom o suficiente. Agora, aqui em cima, vejam que aqui o tronco se abre, ele faz praticamente um V, um tronco em V. Então, eu vou apertar A, vou apertar B, selecionar esses vértices aqui, apertar S e vou apertar mais uma vez no X. Pronto, eu ampliei o tronco aqui. Tá legal? Agora eu vou mudar o modo de edição de vértices para faces. Aqui em faces, já estou com esta face selecionada, que é a que interessa. E aqui na lateral eu vou apertar a tecla E, que é para fazer uma extrusão. Ok? Eu já estiquei aqui agora um pedaço do tronco, me permitam ampliar esta vista, Ctrl Alt Q.
segurar o Shift e o botão do meio do mouse para puxar aqui, entrar no modo vértice, apertar A para selecionar tudo, apertar B para selecionar estes vértices e apertar G para mover. Apertar A de novo para desselecionar, aperto B, seleciono esses vértices e aperto G aqui assim. Mais ou menos fazer a entrada do pescoço. G. Vamos olhar como foi que ficou isso, visto de cima. Vejam só, visto de cima não ficou tão bom. Do lado casou, mas em cima não. Então eu vou apertar A, eu vou apertar B, vou apertar S e vou apertar agora eixo X. X. Da onde eu tiro esses eixos? Da onde eu invento esses eixos? É só olhar aqui, olha. O vermelho, que é o lado no caso, é o eixo X, nosso eixo da horizontal. E o Y é o nosso eixo da vertical. Se eu olhar aqui nesta vista, nosso eixo da horizontal é o Y, nosso eixo da vertical é o Z. Tá ok? Se eu olhar já aqui, o nosso eixo da horizontal é o X, nosso eixo da vertical é o Z. Tá? Só basta olhar aqui para descobrir de que eixo eu estou falando, qual é o eixo que eu devo utilizar. Enfim, casou mais ou menos com o pescoço, casou legal. O problema foi esse espaço aqui. Observem que esse espaço aqui não casou bem. Então eu vou apertar agora Ctrl R. Por que eu vou apertar Ctrl R? Eu devia ter explicado antes. Eu preciso dividir, olha só, este pedaço aqui no meio. Eu preciso dividir. Mas não só nesta face. Dá a volta todinha. Na volta todinha, eu preciso dividir isto aqui. Então eu vou apertar Ctrl R, que é para gerar uma divisão. Ok? E agora eu vou usar o Scale, S, e ampliar. Observem que agora, como eu quero que ele amplie um pouco o corpo, eu não trabalhei com o eixo Z, Y ou X. Eu deixei que ele aumentasse nos 3. Vou apertar o G aqui para subir. S. Opa. Vai poder exagerar um pouquinho, não tem problema. Opa, foi muito. Aqui está bom. Isto aqui já é o começo do corpo da minha criatura. Me permitam vir para esta vista. Isto aqui, eu vou apertar Z, já é o começo do corpo da nossa criatura. Mas se vocês observarem, esse corpo está um pouco quadrado. Tá? Eu vou precisar daqui a pouco dividir ele em um outro formato. Mas já vamos falar sobre isso. Só dando continuidade, eu vou selecionar esta face. Tá? Para quem não lembra, eu giro a vista apertando o botão do meio do mouse. Se o mouse de vocês, quase todos hoje tem essa roda, vocês podem usá-la para afastar. E o Ctrl move. O Shift move. Tá? O Shift move a nossa vista. Com esta última face aqui, a face de baixo selecionada, é a face daqui de trás, eu vou apertar mais uma vez E. E vou apertar S para diminuir na escala. E vou apertar G só para posicionar. Vocês vão observar que todas as vezes que eu trabalhei com G agora, eu trabalhei nessa vista aqui. Por que eu não usei nesta vista, na vista perspectiva? É simples, se eu usar o G aqui, ele vai mexer somente nos eixos Z e Y. Tá? Os meus objetos, a minha visão, a movimentação do meu objeto só vai ser nos eixos Z e Y. Contudo, se eu mexer ele aqui, ó, eu vou ter nos 3 eixos, e isso vai complicar a minha vida daqui a pouco. Bom, agora eu vou apertar Tab para sair do modo de edição. Está muito quadrado este meu objeto. Eu poderia fazer de várias formas, vou pedir que vocês não façam o que eu vou fazer agora. Tá? Eu quero só que vocês observem. Eu poderia simplesmente usar a ferramenta Ctrl R e dividir aqui. E bem aqui na frente, Ctrl R e dividir aqui. E selecionar esses 2 eixos e usar o Scale e fazer este movimento aqui para fazer ele ficar mais arredondado rapidamente. Tá?
Contudo, isso não é interessante para mim neste momento. Por que não é interessante? Porque senão eu vou ter que mexer com muito vértice solto. Deixa eu refazer aqui. Eu vou ter que mexer com muito vértice solto. Eu vou ter que mexer com este vértice, com este vértice, com este vértice, com aquele vértice ali. Eu vou ter que mexer com o vértice aqui. E não é interessante para mim agora. Então eu vou optar por uma técnica um pouco diferente. Neste ponto aqui, que é o ponto onde eu pedi para vocês pararem, vou apertar Tab. E bem aqui nos modificadores, eu vou tirar essa janela aqui de propriedades. Eu aqui em modificadores, eu vou aqui em subdivisão de superfície. Vocês vão observar que ele já ficou bem mais suave. Se vocês olharem bem, vocês vão observar que ele pegou cada uma das faces que eu tenho aqui, cada uma delas, e dividiu em 4, automaticamente. Aqui, olha, eu tinha uma, se transformou 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E essas outras aqui não fazem parte, não, porque essas aqui já são da vista de cima. Ó. Opa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá legal? Então, na verdade, aqui, ó, ele pegou cada face, basicamente, suavizou as bordas, tentou arredondá-las e dividiu em 4 faces. Tá? Isso aqui é importante perceber, porque depois eu vou precisar disto. Vou apertar Z aqui para dar uma última visualizada e vou clicar aqui, amostragem melhorada, tá? Só para facilitar o meu trabalho. Vejam que aqui ficou reto quando deveria haver uma curva. Para isto, então, eu vou inserir uma nova divisão nesta face aqui. Ctrl R, um clique. Eu não vou querer mexer em nenhum eixo que não sejam os eixos Z e Y destes vértices. Por isso, eu não vou usar o escala. Eu vou aqui em vértices, A, vou apertar B para selecionar estes vértices e vou apertar G para movê-los só para fazer o formato que me interessa. A de novo, vou pegar B e vou afastar um pouco esses vértices aqui, fazendo mais ou menos o formato que me interessa. A, B, A, G aqui para mover, A, B e G para mover também. A, B, G. Tá ok? Pronto. Vou tirar aqui do Z. E vou aplicar isso aqui, porque quando eu apertar no modo de edição, olha, eu já vou ver ele aqui arredondado. Isto aqui já tem mais ou menos o formato inicial do corpo da nossa criatura. Então eu vou aplicar. Quando eu aplicar isto aqui, esta função aqui ela desaparece, porque aquele nosso objeto ele já não tem mais, ele já não vai mais existir neste formato, ele já não vai mais ter esse lado meio quadrado, ele já vai ser assim. Então vamos aplicar. Sair do modo de edição, aplicar. Observem que sumiu aqui, tá? O nosso modificador. Por quê? Porque não existe mais nenhum modificador, o nosso objeto já é assim. Ok? Vejam então que nós já temos aqui o começo da nossa criatura. Tá legal? Isso aqui é o começo do tronco. Vamos continuar aqui. Eu vou primeiro nessa vista. Desculpa, vim aqui e apertei Ctrl Alt Q no começo desta vista. Vou apertar aqui faces e vou selecionar essas 4 faces. Apertar Ctrl Alt Q. Vou na vista lateral. Vou apertar E para fazer uma extrusão. Vou apertar Z para ver somente o aramado. Vou para vértices. A, B. Colocar isso mais ou menos aqui. Opa, B. Colocar isto mais ou menos aqui. B. Colocar isto mais ou menos aqui. Acho que eu deveria ter feito mais uma divisão aqui. Então, vou apertar Ctrl R. Clicar aqui. Tá bom? Vértice aqui. A. B para pegar somente estes vértices. Jogar para cima. A, B. Quero que esse vértice fique um pouco mais para cá. Esse aqui um pouco mais aqui assim.
A, B. Eu vou selecionar estes aqui para deixar eles mais ou menos nesta altura. A, B. Selecionar estes aqui para deixar eles mais ou menos aqui assim, para começar a fazer o formato da nossa criatura. Apertar faces, A, selecionar tudo, B, selecionar estas faces e vou apertar E. Puxar, vértices, A, B, e vou movimentá-los aqui. A, B, e vou movimentá-los. O que aconteceu? A boca veio desde aqui. Não foi uma boa opção. Era melhor ter dividido mais uma vez aqui. Então vou apertar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até que suma essa face. Vou apertar Ctrl R mais uma vez. Dei dois cliques, desculpa, devia ter feito aqui. Ctrl R, clique, pronto, agora sim. Mais um clique para fixar. Com a ferramenta aqui B. A para selecionar tudo. B, G, agora. Agora vai ficar legal. E eu vou posicionar. Posso já aqui mesmo apertar o G e vou tentar posicionar a boca da minha criatura mais ou menos como deve ser. A, apertar B, selecionar essa face aqui e E de novo. Com a ferramenta vértice eu ajeito aqui, aperto A, aperto B, G aqui, A, B e ajeito aqui. Tem uma curva, estão vendo aqui que existe essa curva aqui? Então eu vou apertar Ctrl R, dividir estas faces aqui de novo. Apertar A para selecionar, B. Essas aqui eu vou A, apertar B. A, B, G de novo. Vou ver mais ou menos aqui. Ctrl R para que eu possa fazer mais ou menos esta curva aqui. A, B, selecionar esta aqui. Deixar mais ou menos aqui assim. Na vista lateral, está ficando bem legal. Vamos ver como é que está ficando nas outras vistas? Vamos aqui na vista de cima. Na vista de cima não ficou tão bom. Eu vou começar por este bem aqui. Vou apertar Alt. Vejam que eu errei aqui e não peguei esta face. Peguei só esta aqui. Então, eu acho que se eu apertar Ctrl Z não vai voltar o suficiente. Então, vou fazer o seguinte. Eu não queria fazer isso ainda agora. Ia mostrar depois, mas vou fazer logo. Vou aqui apertar Ctrl Alt Q. Vou apertar Z. Vou apertar A para selecionar tudo. E vou apertar aqui na vista de cima, B, e selecionar todo este lado. Todo este lado. Eu vou apertar X e eu vou apertar aqui, excluir faces. Excluir todo aquele lado. E agora eu vou adicionar um modificador, que é o modificador espelhar. Alguém resolveu jogar fogos de artifício aqui perto e estragar o meu vídeo. Enfim, é época de Copa, o que eu posso fazer? Agora, quando eu apliquei o espelhar, significa dizer que tudo que eu modificar do lado daqui, automaticamente vai ser modificado do lado de lá. Vou apertar aqui Tab, Vértice. Então, só para que vocês possam perceber melhor, eu vou selecionar este vértice. Ao mexer nele, automaticamente este outro lado também mexe. Ok? Só que tem um detalhe que a gente vai ter que prestar atenção sempre que a gente trabalhar com o espelhar. É legal trabalhar com vinculação. O que é vinculação? Olhem quando eu puxo esse vértice aqui. Está vendo que fica um buraco? Isso pode acontecer no meio de uma modelagem. Estou fazendo alguma coisa, puxei. Pronto, criei um buraco na minha malha. Aí depois eu vou ter que corrigir. O que não é difícil. Mas o problema é que aqui é fácil porque a gente tem relativamente poucos vértices. Mas em um boneco bem complexo, ou tão complexo quanto este vai ficar, vai ser difícil depois achar
um ponto aberto. Então é mais fácil você marcar isso aqui, vinculação. Então quando eu empurrar, mais uma coisa, deixa eu desmarcar aqui. Se eu empurrar para lá, vejam que ele vai tranquilamente. Tá? Então eu vou ter duas malhas sobrepostas. Mas se eu marcar aqui, olha, vinculação, quando elas se encontrarem, elas se fecham. Pode puxar à vontade que não vai dar certo. E essa aqui é a mesma coisa. Empurrou, encostou. Opa, desculpa. Agora pode tentar puxar que ela não volta. Ok. Enfim, então vamos continuar. Aqui faces. Selecionar aqui a boca. Não preciso. Observem que agora eu não preciso mais selecionar os dois lados. Por que eu não preciso selecionar os dois lados? Porque o outro lado já é espelhado. Tá? Ele já vai se espelhar nesse. Então quando eu puxar E, vamos observar que o outro lado já foi puxado automaticamente. Tá legal? Sim, continuando. Vocês vão observar que, então, que onde eu já fiz aqui essa face, ele mesmo já fez este outro lado aqui. Então eu não preciso me preocupar. Uma outra coisa que eu vou marcar bem aqui no modificador é isso aqui. Ao marcar esta opção aqui, eu nunca lembro o nome dela, é o modo jaula, ela vai permitir que eu trabalhe, que eu escolha qualquer um dos lados que eu quero trabalhar. Tá? Ao selecionar, mesmo deste lado que é o lado espelho, ele seleciona a face do lado daqui. É claro que a edição sempre deve ser feita deste lado, mas ele já seleciona automaticamente. Vamos voltar aqui para a vista direita. Eu vou apertar Z para trabalhar com o modo aramado. Vou escolher os vértices. Vou apertar A para selecionar tudo. Apertar B para selecionar esse pedaço aqui. Apertar G e vou mover. A, B e vou mexer aqui. Vocês vão observar que nós vamos fazer muito este trabalho aqui. Nós vamos ter muito trabalho em ficar refinando vértices. Tá? Um grande trabalho na modelagem é refinar vértices. Como eu falei lá no início, esta modelagem aqui ela não é uma modelagem própria para animação. Eu estou simplesmente criando para que eu possa mostrar para vocês com mais facilidade o modo escultura. Ok? Mas mesmo assim a gente vai ter alguns cuidados para trabalhar melhor, porque isso já serve para vocês para observar como é que eu trabalho com modelagem. Tá ok? Vou dividir isso aqui no meio, Ctrl R, clica aqui, A, B, G, A, B, G. Vamos olhar como é que está essa criatura de cima agora. Alt Q, Ctrl Alt Q, Ctrl Alt Q. Olha só, não está casando legal. Então vamos começar a corrigir isso. Primeiro vai ser este aqui. Ctrl Alt Q. Opa, desculpa. Alt clique. Quando eu seleciono Alt e clico em qualquer uma dessas arestas, eu vou selecionar a volta inteira, uma forma em loop. Tá? Alt clique aqui vai selecionar todas essas arestas. Alt clique. Tá? Aqui eu posso só puxar. Observe que como eu marquei a vinculação, esses dois aqui não se separam. Tá legal? Não se separam porque eu marquei a opção vinculação. Se essa opção não estivesse marcada, quando eu puxasse, ia criar esse buraco no meio. Então, vinculação, puxei aqui. Tá legal? Mesma coisa aqui. Vou puxar um pouco para cá para o lado. Já este outro aqui. Esse aqui já é da boca. Vamos só confirmar? Da boca? Não, não. É aqui de cima mesmo. Só que aqui eu acho que eu não vou querer mexer com todos esses. Mas vamos lá. Depois a gente ajeita. Puxar aqui. Aqui. E eu vou colocar no Z. Está faltando uma divisão aqui no meio para facilitar o meu processo. Ctrl R bem aqui, nesta face. Pronto, eu acabei de dividir aqui. Quando eu puxar,
já vai ficar mais fácil o meu trabalho. Vou apertar Ctrl G e puxar até um pouco mais para cá. É isso aí. Z, deixa eu olhar como é que está ficando. É mais ou menos isso mesmo, pode observar que está ficando mais ou menos no formato. Tá legal? Se vocês observarem, a cabeça da criatura está aqui. Mas esse nariz está muito grande. Observem agora que este nariz aqui, ele está muito grande. Ok? Então eu vou começar a reduzi-lo. Só que eu não quero reduzir ele tanto assim. Deixa eu reduzir aqui um pouco. Lembrem-se desse vértice aqui, porque a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco. Tá legal? Esse aqui ele não precisa fechar tanto. Este aqui, a mesma coisa, vai fechando. Este aqui vai fechando. Este aqui, quem é você? Vamos ver aqui. Também aqui em cima, também deve ir fechando um pouco. E observem que eu começo a ter aqui o surgimento da minha criatura. Deixa eu observar uma coisa aqui. Eu tinha vértices sobrepostos aqui. Vamos olhar. Eu dei Ctrl Z só para que eu possa mostrar para vocês com mais facilidade. Eu tenho camadas sobrepostas, então aparece este erro aqui. Tá. B aqui, vou ajeitar para ficar um nível mais interessante. Esses dois aqui eu também vou dar uma ajeitada para que fiquem mais interessantes. Tá legal, vamos ver. Tá começando a surgir a nossa criatura. Daqui a pouco eu vou ter que mexer com esta face aqui, mas pode deixar para lá, agora não precisa. Vamos ver este aqui. Tá? Selecionei esses dois vértices, Shift aqui, clique com o botão direito neste aqui, Shift, clique com o botão no direito no de baixo, e eu vou apertar mais. Ok, eu vou apertar mais esses aqui, a mesma coisa aqui. Pronto, começa aqui então a surgir o formato do corpo da nossa criatura. Tá legal? Apertar Z aqui. Eu vou precisar mexer um pouquinho mais nisto aqui. A, B, e eu vou ajustar isso aqui para ficar mais organizado. Se eu achar que ficou um espaço muito grande aqui, caso eu perceba que é necessário, A, B, apertei um N aqui sem querer, B. Se eu achar que é necessário, eu posso adicionar mais uma divisão aqui. Ctrl R, apertar A, e eu vou selecionar aqui com B, e eu vou utilizar isso aqui, criar essa divisão, não só para a boca, para ajeitar esta curva, mas para começar a poder fazer este olho aqui. A, B, seleciono esta face, coloco aqui mais ou menos, A, B, seleciono esta aqui. Posso inclusive ultrapassar um pouquinho, tá? O ideal é que eu ultrapasse agora um pouco. Tá ok? E esses aqui eu vou só ajeitá-los para melhorar esta curva aqui. Bom,
Se por um acaso vocês acharem, poxa, eu não estou ainda vendo a minha criatura, eu posso simplesmente adicionar mais um modificador, que é o subdivisão de superfície. E eu vou aumentar aqui mais uma visualização. Vocês observem que já começa a surgir, então, a nossa criatura inicial. Tá ok? Opa, vou desativar essa subdivisão de superfície. Quem quiser pode trabalhar com ela. Aqui, a amostragem melhorada, tá? E fazer toda a edição nesse modo. Quem quiser pode. Contudo, eu sugiro que vocês não façam. Porque se você trabalhar nesse modo, em algum momento, os seus vértices podem ficar sobrepostos e você não vai perceber. Tá legal? Então eu prefiro não trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar deste modo aqui. Tá ok? Bom, eu vou agora, com este lado aqui selecionado, eu vou apertar a tecla I. Por quê? Porque eu quero dividir, eu quero criar uma extrusão, mas uma extrusão interna. Então, por isso eu vou apertar a tecla I. E ela vai criar essa extrusão aqui. Qual é a diferença entre ela e a extrusão normal? Não é grande, na verdade é praticamente nenhuma. A diferença é simplesmente esta aqui, que eu tenho que apertar. Se eu criar mais uma extrusão, eu aperto E, e depois clico, aperto S, e reduzo. Vejam que eu tive dois trabalhos. Eu tive que apertar o E, dar um clique e apertar o Scale. Enquanto que o I, que é o Inset, ele já faz isso para mim. Tá legal? Posso até diminuir mais um pouco. Opa! Selecionar esse aqui, diminuir mais um pouco. Se você aplicar agora, você vai ver que já começa a surgir o olho da sua criatura. S, Z, para ficar um pouco mais alto esse olho. Tá ok? E eu vou apertar aqui X para deletar essas faces. Observem agora que quando eu aplicar de novo aqui, eu já começo a ter o olho da minha criatura bem feitinho. Basta só agora mexer, se eu quiser. B, selecionar essas faces. Aperto G para ajustar. A, B, aperto G para ajustar. A, B, aperto G para ajustar. A, B, aperto G para ajustar um pouco. A, B, G para ajustar um pouco. Pronto. Aqui eu já comecei a ter os olhos da minha criatura. Gente, esse aqui, então, nós fizemos o corpo. O corpo da nossa criatura. Tá legal? Isso aqui é a base inicial do corpo. Vamos continuar já no próximo vídeo, fazendo a cauda e o braço. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e eu espero que esteja fácil. Se não tiver, basta colocar algum comentário embaixo perguntando e eu vou ter o maior prazer em explicar. Tá legal?